Aleluia. Bendito e louvado o teu nome, Senhor. Ele é digno de tudo. Tu fizeste tudo, Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus. Tu és digno de tudo. Ninguém jamais servirá ao Senhor como Ele nos serviu a nós. Ninguém jamais poderá ocupar o lugar dele. Ele é rei porque Ele é digno mesmo. Ele é digno de tudo, Ele pode tudo, Ele sabe tudo. Ele cuida de tudo. Ninguém cuida como o nosso Deus. Ele é verdadeiramente bom. Jesus disse que não há bom além de Deus. Só há um que é bom. Porque me chamas bom? Será que tu entendeste quem sou? Porque me chamas bom, disse Jesus um dia a um homem. Porque bom só há um, é Deus. Não há Pai como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Ele é digno de reinar de todas as maneiras e em tudo Ele é digno. E nós te recebemos a Ti, Senhor, como o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amado. Em Ti confiamos, Senhor. Por isso, limpa os nossos olhos. Tira a maneira mundana de ver. Para que possamos entender, não há Pai como Tu, Senhor. Não há ninguém que nos tenha olhado jamais como Tu, Senhor. Se um pai verdadeiro olha os seus filhos com um olhar de amor, não é um olhar perverso, não é um olhar que destrói. Se até um pai no mundo pode ter esse olhar, pode ter um bom olhar, quanto mais Tu, Senhor, que não há bom como Tu, Senhor. Por isso, ser digno de tudo neste lugar, na nossa vida. Enche este lugar da Tua presença. Graça e liberdade, chegues-me do pecado já. Desse teu amor, viverei o teu perdão, meu Senhor,
Pai. Foi o teu amor, Senhor Deus. Só mais uma vez, tu és tudo, Rei eterno, majestade santa, Rei dos reis, Rei eterno, digno de tudo, foi a tua graça, Pai. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Curiosa presença, a intimidade da presença da tua majestade. Só mais uma vez diga, na presença da tua majestade. Oh, quem pode aplaudir ao Senhor, graças, Senhor. Tu abriste o caminho para esse lugar, Senhor. Nós queremos entrar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Tu abriste para nós entrarmos mesmo. Nós queremos entrar. Quando tens experimentado esse lugar com Deus, eu quero entrar, Senhor. Eu quero te dizer que nada do que tu fizeste foi em vão na minha vida, em nome de Jesus. Tu disseste que estás aqui no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós vemos, Senhor, que há poder no teu nome, há poder na busca da tua presença. Torna-nos ainda muito mais conscientes, muito mais atentos, muito mais sensíveis à realidade de que tu estás aqui, Senhor. De que tu estás aqui a querer trabalhar, a querer operar. Aleluia.
restaurados corações te adorar, te adorar. Estás aqui curando multidões te adorar, te adorar. Estás aqui restaurando os corações te adorar, te adorar. Transforma as histórias aqui, aleluia, diga sim, transformando histórias te adorar, te adorar. Meu Deus, esse é quem é. Tu és poderoso, meu Deus. Deus poderoso, Deus fiel, sim. Ele abre um caminho para ti, aleluia. Esse é quem tu és. Diga assim: enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, sim. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, aleluia, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem eu tenho crido, sei que é poderoso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só mais uma vez, tu és tudo, Deus, Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, sim, eu sei que esse é quem tu és. Esse é quem tu és. A tua noiva te ama, pois tens sabido, conhecido que esse é quem tu és. Oh, só mais uma vez, aleluia, diga: esse é quem tu. Oh, aplauda ao Senhor aqueles que vocês têm conhecido a sua voz. Esse é quem o meu Deus é, sim. Aleluia. Incomparável. Quantos nomes nós poderíamos pôr aqui? Meu refúgio, meu escudo, minha espada, minha bandeira, minha salvação, minha cura, minha herança, minha bênção. Aleluia. Meu Redentor, aquele que vive para sempre, minha rocha, meu fundamento és tu, Senhor, meu amado, incomparável Deus. Oh sim, esse é quem tu és. Canta, noiva, para o teu amado. Sim, esse é quem tu és. Meu amado é melhor que 10 mil. Esse é quem tu és.
melhor que qualquer riqueza, melhor que qualquer coisa mundana. Sim, eu sei que esse é quem tu és. Deus de toda a prata e de todo o ouro, e esse é quem tu, Deus de maravilhas e abundância de deleites. Só mais uma vez diga: esse é quem tu és. Glória a Deus, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos louvar o Teu nome e Te adorar em Tua presença e receber da Tua unção e da Tua força que nos renova. É de Ti que vem tudo, é de Ti que vem a vida, Senhor. É de Ti que vem a capacidade sobre a nossa vida de Tu nos conduzires, de Tu nos dirigires em Tuas mãos poderosas. Nós Te agradecemos hoje de coração pela vida que é sustentada por Ti, como toda a criação é sustentada por Ti, como o movimento dos planetas e das estrelas é sustentado por Ti. Tudo funciona na regra absoluta do rigor, da perfeição da Tua mão que opera, e por isso nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos todos os dias, para que sejas Tu a conduzir, que sejas Tu a dirigir, que seja o Senhor a operar em Sua bênção, em Sua vitória, em Sua grandeza, que seja Deus a operar. Nós Te agradecemos de todo o coração por tudo aquilo que Tu fazes por nós, Senhor. Queridos irmãos, vamos orar juntos e comigo. Meu Deus, entregamos nas Tuas mãos as casas e famílias da igreja, cada necessidade que existe, e Te agradecemos da Tua proteção sobre todos, sem exceção, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados em Tuas mãos, abençoados em Tua presença. Seja glorificado o Teu nome na vida que é derramada sobre nós, na unção fresca do Espírito Santo, da natureza divina impartida para a nossa vida, da Tua presença e poder, com o qual somos renovados, somos abençoados, somos fortalecidos em Tua presença. Nós Te agradecemos, querido Senhor. Te agradecemos por não haver ninguém na igreja com o vírus. Te agradecemos porque sabemos que isso é possível apenas por causa do Teu poder. Te agradecemos de todo o coração, porque os cuidados humanos não chegam. É necessária a Tua mão poderosa, a Tua proteção extraordinária, para podermos avançar com vitória todos os dias da nossa vida. Nós Te agradecemos nesta oração hoje, de entregar tudo nas Tuas mãos, as casas e famílias, os familiares dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, mesmo aqueles que não vêm na igreja, sejam guardados e protegidos em Tua presença, onde estiverem agora, as suas necessidades supridas, seus problemas ou dificuldades a caminho da solução, sendo o Senhor a conduzir os passos, a dirigir a nossa vida, para nos fazer triunfar, conforme a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer hoje, de todo o coração, de uma cerca da proteção de Deus ao redor das casas, dos locais de trabalho. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Esta é nossa fé. É uma fé que está radicada na Tua palavra, que está firme na convicção que a Tua palavra é mais poderosa e mais firme que os céus e a terra. Por isso a nossa fé é também firme. Firme na confiança, firme na certeza, porque a fé é certeza das coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu Te agradeço de coração tudo o que o Senhor está a fazer agora, dos pedidos de oração que nos chegam todos os dias e das respostas que Deus opera, das maravilhas que Deus opera. Eu Te agradeço, meu Deus, de todo o coração, louvando o Teu nome
adorando-te a ti e colocando a minha vida à tua disposição para te servir. Eu e os meus irmãos te servimos de coração, para que esta palavra chegue mais longe, que o poder de Deus chegue mais longe, que se conheça a verdade do teu poder, a realidade da tua presença, a vitória que tu trazes à nossa vida, pois é de ti que vem a vitória. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão online, por todas as casas e famílias reunidas a ouvir a tua palavra, a adorar o teu nome, neste momento em que nós vimos a tocar a tua presença, para receber do teu poder em nossa vida. Seja glorificado o teu nome nas bênçãos que são derramadas sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Está a saúde. Glória a Deus. Lemos então, com o favor de Deus, hoje em Marcos, no capítulo 11. E no versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Lemos pelos quadros, que assim lemos todos, mas se tiver as suas Bíblias, se tiverem as vossas Bíblias, eu gostava muito que abram as vossas Bíblias e sigam a leitura pelas vossas Bíblias. Também, lembrando sempre de ter cadernos para anotar as relações que Deus lhe der e alguma coisa que o Espírito de Deus falar ao seu coração. Lemos então com o favor de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está a falar de Jesus. E o versículo 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E então, versículo 14, lemos juntos, então lhe disse Jesus: nunca, jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 15 diz: e foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitindo que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, pois toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E, vindo a tarde, saíram da cidade. Depois, no versículo 20, estamos a falar já do dia seguinte, no regresso do dia seguinte. Lemos juntos. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua presença, do teu poder, da tua bênção em nossa vida. Damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Glorifica o teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Vamos então analisar e estudar esta palavra maravilhosa. Lemos neste texto extraordinário das Escrituras que Jesus amaldiçoou aquela figueira sem fruto e que a figueira pura e simplesmente, no dia seguinte, parecendo no primeiro dia que nada alterou, não mudou nada, que ficou tudo na mesma, que as folhas voltadas para cima continuaram bamboleando ao vento e tudo parecia igual.
Mas aquela sentença de morte que foi declarada pela palavra de Jesus, aquela palavra que foi dita naquele momento, fez com que a vida naquela figueira parasse. Outra tradução diz, aliás, que ela secou desde as raízes. Se secou a partir das raízes, alguma circulação de seiva que ainda estivesse, manteve as folhas ainda 24 horas, com aparência de a figueira estar igual. Mas no dia seguinte, pela manhã, quando regressavam a Betânia, e Jesus caminhava com os discípulos, Pedro notou a diferença da figueira do dia anterior para o dia seguinte. Em 24 horas, a figueira estava com um aspecto completamente diferente. E Pedro, admirado, disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste ontem. Eles ouviram Jesus amaldiçoar a figueira. Era normal, na época, de épocas remotas, os mestres caminhavam com os discípulos, às vezes pelas cidades, às vezes pelos campos, às vezes de uns lugares e outros, e iam dando aulas. Foi assim com os filósofos gregos, foi assim com a história antiga do conhecimento que era transmitido pelos mestres aos discípulos. Jesus caminhava com os discípulos e ia ensinando coisas pelo caminho. Esta é uma aula como se fosse uma aula de laboratório, onde Jesus faz experimentalmente à frente deles, para que eles vejam de uma figueira sem fruto, e ele amaldiçoa essa figueira, e no dia seguinte eles viram os resultados. Jesus está a ensinar sobre fé, porque ele aproveitou imediatamente aquilo que Pedro disse, Senhor, a figueira que amaldiçoaste ontem, hoje, vê como hoje está transformada. Ela está seca, ela secou. Mas a primeira pergunta que nos surge é, ela secou quando? Ela secou agora ou secou quando Jesus deu a ordem? E quando lançou aquelas palavras para que a vida naquela figueira parasse. E foi amaldiçoada e secou. Por que Jesus fez isto? Jesus está a dar aulas aos discípulos. Jesus está a ensinar. Pelo caminho aconteciam tantas coisas. Jesus ia ensinando, ia falando, ia pregando, a propósito de tudo o que ia acontecendo pelo caminho. O normal era secar a doença, secar a lepra. O normal era secar uma tempestade. O normal era secar os problemas de pessoas que chegavam à sua frente e Jesus, com uma palavra, dava uma palavra, ordenava uma palavra. E aquele mal secava e desaparecia. A doença secava e desaparecia. Qual é a diferença entre Jesus ter dado uma ordem agora a esta figueira e a Mateus, no capítulo 8, ter dado uma ordem ao criado ou ao escravo do centurião que veio pedir a Jesus para que o seu rapaz fosse sarado? Ao entrar em Cafarnaum, ele disse, Senhor, diz uma só palavra, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Porque eu também sou um homem com autoridade e digo a este vai, ele vai, o outro vem. Eu recebo ordens de longe e aqui dou uma palavra e são executadas. Se tu deres uma palavra, com certeza o teu reino tem estrutura, o teu reino tem ordenamentos, o teu reino tem comandos, o teu reino tem gente que decide, que dá uma ordem e alguém para executar. Mesmo que nós não o estejamos a ver agora com os nossos olhos, o teu reino, o reino dos céus, funciona mais perfeito do que os reinos do mundo. E Jesus elogiou esta fé deste centurião pela visão dele, pela capacidade de entender o funcionamento do reino dos céus e o poder das palavras, da operação do poder de Deus através das palavras. Nós vivemos num mundo onde, salvo raras exceções, as pessoas não estão muito habituadas a ligar palavras com poder.
Mas as palavras e poder estão absolutamente ligados, quer a pessoa tenha consciência disso ou não. E vou-lhe contar acerca de um poder ainda maior. É quando você pega na palavra de Deus, que é a palavra criativa, que é a palavra poderosa, que é a palavra daquele que no princípio disse haja luz e houve luz, que criou tudo pela força e poder da sua palavra e a guarda no seu coração e a fala com a sua boca, de um coração cheio com fé, a declarar a palavra de Deus. Ela vai produzir fruto em favor da sua vida nas coisas que estão declaradas. Por isso, a oração, por exemplo, é baseada fundamentalmente na afirmação das promessas de Deus. E ao falar sobre bênçãos e maldições, que é este tema que nós estamos a estudar esta semana, estes dias, falamos primeiro sobre decisões que conduzem a vida das pessoas a bênçãos ou a maldições. Decisões ou escolhas. A propósito disso, em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a Bíblia diz: eis que eu coloco hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quem escolhe? Somos nós quem faz a escolha. Somos nós quem escolhemos. Se escolhemos vida ou escolhemos morte. Se escolhemos a bênção de Deus ou a maldição. Somos nós quem decide. A vida é feita de escolhas, de opções, de decisões. E a Bíblia está cheia de exemplos de vida de pessoas que com as suas escolhas, com as suas opções, trouxeram maldição para a sua vida ou trouxeram bênçãos para a sua vida. Estas decisões ou opções, nós somos livres para decidir. Somos livres para tomar essas decisões. As decisões podem estar consentâneas com a palavra de Deus, podem estar ligadas com a palavra de Deus, podem estar unidas à palavra de Deus ou podem estar afastadas da palavra de Deus completamente. Essas decisões podem ser agradáveis diante de Deus ou podem ser desagradáveis, podem nos ligar mais com Deus ou podem nos separar de Deus. Por isso é que esta Escritura diz: tomo hoje diante de ti os céus como testemunha. E a terra, os céus e a terra. Ou seja, todo o universo assiste a essas decisões, à tomada das decisões do ser humano. Cada um é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões diante de Deus. Eu volto a repetir isso. Cada um é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões diante de Deus. A sua responsabilidade não é transmissível. A responsabilidade é sua, diante da presença de Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A vida e a bênção. A maldição, não. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que essa maldição começou no próprio jardim do Éden. Essa maldição começou quando o homem decide viver rasgando a sua aliança com Deus, não ouvindo mais a sua voz, não obedecendo mais àquilo que Deus diz para fazer e seguindo à sua vontade, fazendo a partir de agora o que lhe dá na realíssima gana. A proposta que o diabo veio oferecer foi uma proposta ampla. Faz o que te apetecer. Vive os caminhos todos que tu quiseres. Faz as escolhas todas que tu quiseres. Não fiques cingido à escolha de Deus, à orientação de Deus, à voz de Deus, ao que agrada a Deus. Faz tudo à tua vontade. Esquece lá a vontade de Deus. Na aparência, ou seja, parece que o diabo ofereceu uma liberdade enorme ao ser humano. Parece. Mas essa liberdade é só aparente. Porque o homem não sabia imediatamente
ou não tinha experimentado, foi avisado, mas não tinha experimentado em si próprio as consequências dessas decisões e as consequências do que ia entrar em ação, as consequências da perda da bênção de Deus, da perda da comunhão com Deus, da perda do benefício da vida que ali estava, de ouvir a voz de Deus, de seguir o seu conselho, de seguir as suas instruções, de viver em plena comunhão com Deus, sendo um com Ele. Mas, de facto, Adão e Eva rasgaram a aliança com Deus. Disseram, mas parece-nos mais agradável esta sugestão que ouvimos agora. Esta proposta que acabaram de nos fazer parece-nos melhor que a tua. A tua proposta é muito estreita. A proposta que Satanás apresentou é uma proposta muito ampla, muito grande. Posso fazer tudo o que me apetece. Posso ser livre, viver livre. Isso é completamente ilusório. Livre para quê? Livre para decidir o que eu acho como melhor. Livre para escolher o que seja bem ou o que seja mal. À minha maneira. Viver à minha maneira. E o mundo está cheio de músicas que elogiam viver à sua maneira. O seu individualismo. Espraiando toda a sua vontade, experimentando tudo o que lhe apetecer, viver no experiencialismo. Fazer o que dá na realíssima gana. Já ouviu essa expressão? E principalmente, separado de Deus sem querer saber nada, nem ouvir nada do que Deus tenha para dizer sobre o que seja que for. Afinal, somos nós que vivemos, somos nós que decidimos, a vida é nossa. Mas será que a vida é assim tão nossa? Até para nascer foi preciso alguém fazer alguma coisa. Senão nem estávamos aqui. Não nascemos espontaneamente, não nascemos sozinhos. Andamos 9 meses dentro de uma barriga, não vemos nada cá para fora. Se nos abandonarem nos primeiros 2 anitos, não sobrevivemos. 2 anos. 2 ou 3 dias, não se sobrevive. Precisamos de todos os cuidados e mais uns até dar os primeiros passos e dando os passos caminhar. Crescemos na dependência de tudo à nossa volta. E, no entanto, as pessoas acham que têm todas as liberdades para fazer tudo o que lhe apetece e não precisam de ninguém. O ar que respiram não foram eles que o fizeram. A água que bebem não foram eles que a fizeram. A vida que estão a viver pode acabar em segundos. Se tem inteligência, se tem saúde. Quantas pessoas sem saúde nenhuma. Quantas pessoas vivem anos e anos e anos agarrados numa cama sem conseguir se levantar. Quanta gente daria tudo por poder comer uma refeição. E nem estômago tem, tiraram-lhe com o cancro que lhe apareceu. Mas, achando-se o máximo da inteligência, do supersumos, da velocidade supersónica, de vislumbrar tudo e mais alguma coisa, o ser humano acha-se que não precisa de nada nem de ninguém. No entanto, a vida, sem saber, um dia alguém lhe vai perguntar: a vida que eu te dei, a inteligência que te dei, a sabedoria que te dei, as condições que te dei, tudo o que eu coloquei à tua disposição, o que é que fizeste com isso? Nem imaginava que Deus tinha alguma coisa a ver com o assunto. Mas Deus tem tudo a ver com o assunto. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos um investimento de Deus. Deus investiu na sua vida. Deus investiu a vida dele próprio na sua vida. A sabedoria dele mesmo em si.
e com tudo o que Deus colocou à disposição, o que é que o ser humano faz com isso? O primeiro erro que traz a maldição é exatamente esse. Não querer saber da voz de Deus, do conselho de Deus, da palavra de Deus. Não ouvir nem obedecer. Deuteronômio capítulo 1, capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. No versículo 2, diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aliás, vamos começar no versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. De guardar ou obedecer, é a mesma coisa. Ouvir e obedecer. Diga comigo, ouvir e obedecer. O segredo do acesso à bênção de Deus é este. E a causa número 1 de toda a maldição é esta: não ouvir e não obedecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui Deus está a falar coletivamente para a nação de Israel. No versículo 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E depois começa a fazer uma enumeração, até o versículo 14, a enumeração das bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus abrangem as 3 áreas da nossa vida: a área espiritual, física e material. A área espiritual tem a ver com a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. Que vai viver com Deus eternamente ou vai ser condenado para sempre, separado de Deus, num lugar de condenação, destinado a Satanás e aos demónios dele. Ou vai viver para sempre. Ou vai viver para sempre na presença de Deus. Ou vai viver para sempre. As pessoas pensam, viver para sempre. Eu lembro quando eu era criança e não me explicaram as coisas muito bem lá na catequese. E eu tinha perguntas e dúvidas e perguntava. E depois aborrecia um bocado as pessoas porque eu perguntava muita coisa. Mas as respostas eram... As respostas não me satisfaziam de maneira nenhuma. Eu lembro que eu perguntava, mas quando a pessoa vive eternamente, é para sempre? É. Aonde? Com Deus. A fazer o quê? Lá em cima no céu. Eu olhava para o céu, via as nuvens e pensava, vamos andar ali nas nuvens? Aquilo não deve ser nada interessante. Andar de nuvem para nuvem, de nuvem para nuvem. Não estou a ver qual é o interesse disso, sabe? A pessoa não tem noção nenhuma. Ainda hoje, pensam que a obra da criação de Deus na nossa vida, na vida humana, ou o céu, aqui diz até céus, nem diz céu singular, diz céus plural. Os céus eu coloco diante de ti como testemunhas. E a terra. O céu da presença de Deus, o céu atmosférico, e este céu aqui à volta, e o céu como galáxias, como universo. E o céu da própria glória da presença de Deus. Mas a Bíblia fala muito mais que isso sobre a eternidade. Fala muito sobre a glória de Deus, a vinda de Jesus pela segunda vez. E que Ele virá para reinar sobre toda a terra, uma terra transformada pelo seu poder. Onde Ele será rei sobre toda a terra. E regerá as nações. A Bíblia diz que David, o rei David, que viveu 1000 anos antes de Jesus, voltará para ser rei de Israel. A Bíblia diz que os apóstolos, Pedro, Tiago e os outros apóstolos, serão os líderes, os governadores das 12 tribos, espalhados pelo mundo fora. E o seu cargo qual será? Eternidade. A primeira parte do governo de Cristo sobre a terra vai ser o milénio. Assim, quando nós falamos sobre estas coisas, não podemos... Já imaginou uma terra governada por Cristo? Uma terra governada por Jesus. Já imaginou o que será uma terra governada por Cristo? Já imaginou a ciência, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento do conhecimento de Deus com Cristo à frente das nações?
com gente que agora está na presença de Deus a fazer cursos intensivos e que descerão para aqui para governar sobre esta terra, para impor o seu reino e a sua palavra. A ideia de Deus desde o princípio era que o paraíso de Deus se estendesse pela terra toda. Domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo, sobre toda a terra. Esta é a ideia de Deus. Que o paraíso que começou naquele lugar de encontros com Deus, aquele lugar da comunhão com Deus, aquele lugar onde havia a troca de comunhão, de ideias, de princípios, de palavra, de conhecimento, de revelação. Que fosse estendido pela terra toda, a terra ser um paraíso desenvolvido em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza. Se a terra assim mesmo como ela está, há lugares que são absolutamente paradisíacos. Imagino o que será com Cristo a reinar sobre as nações e com o governo de Deus sobre esta terra. Eu sei que isso pode desagradar alguma gente que está a imaginar um mundo cheio de beatas e de velas e de velinhas ou então de gente toda encapuçada e que reza de qualquer maneira. Bem, mas não é nada disso, não há nada de esquisito na relação com Deus e no poder de Deus. O que é esquisito é este mundo que decidiu rasgar a aliança com Deus, que foi o que Adão fez. E por causa disso entraram as maldições. As maldições que você encontra na palavra de Deus estão aqui exatamente por causa disso. Porque decidiste ouvir outra voz e seguir outros apelos, outras sugestões, outros caminhos, outras ideias, outros princípios, outros valores. Por causa disso entra a maldição na terra. O que é a maldição? Em primeiro lugar, a maldição é o resultado direto do domínio do reino das trevas sobre esta terra. O domínio do mal. É um mal, a maldição é um mal que não se vence, um mal que não sai. Uma situação de vida de alguém que pura e simplesmente não consegue vencer aquele mal. A isso chama a Bíblia a maldição. Significa também a ausência de Deus, a ausência da bênção de Deus. Deus não está naquele assunto, Deus não está naquela decisão, Deus não está naquele caminho. Aquele caminho é um caminho de maldição. E a maldição tem causas. Como a bênção também tem causas. Hoje nós falamos de causas de bênçãos e causas de maldições. Ora, em Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus falou para Adão, depois de ele ter decidido seguir o seu caminho e não o caminho de Deus, seguir as suas palavras e os seus pensamentos e não os pensamentos e a palavra de Deus, as maldições entraram. A Escritura diz que Adão diz: visto que atendeste, versículo 17, à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Bendito seja Deus. Mas Deus deixou aqui uma promessa extraordinária. A primeira promessa de um caminho de resgate e de redenção sobre a vida humana. Está no versículo 15. Ele disse: porém inimizade entre ti, Deus está a falar para Satanás e diz: porém inimizade, ou para a serpente, e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta é uma linguagem figurativa. Deus está a falar sobre o reino das trevas, como Satanás a governar, a comandar com demónios. Ele diz: vou pôr inimizade entre o reino dos céus e o teu reino. E entre aqueles que te seguem e os outros. E da semente da mulher surgirá um homem. Tu lhe ferirás, e ele te ferirá a cabeça, ele esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta descendência, no versículo 15 diz: entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente
Repare que diz no singular, o seu descendente. Um homem que vai nascer de uma mulher, gerado não por homem nenhum, mas gerado por Deus, nascendo no ventre de uma mulher virgem, é a primeira profecia acerca da vinda de Jesus, logo mesmo no jardim do Éden, enquanto Deus fala com o homem sobre as consequências das suas escolhas. Recordo-me, há uns tempos, falava com alguém que dizia, a Bíblia, esse livro velho, e então o Éden, e Gênesis, e no princípio Deus criou tudo, isso é muito antigo, isso não se aplica na nossa vida. E eu sou como se aplica tão bem. Hoje não é Adão que está a escolher se vai ouvir a voz de Deus ou não, é você que me ouve. Hoje não é Adão e Eva. Hoje somos nós que escolhemos se vamos viver com Deus ou sem Deus. Se vamos caminhar com Deus ou sem Deus. Se vamos caminhar um caminho com Deus, temos acesso à bênção de Deus. Se caminhamos um caminho sem Deus, escolhemos maldição. Porque a vida é feita de opções e de escolhas. E a primeira e maior de todas as escolhas é se vamos viver com Deus ou sem Deus. Amém, irmãos? Então a promessa que aqui está, de que Deus enviaria alguém para destruir o reino das trevas e para trazer outra vez a bênção de Deus. Adão foi derrotado, mas viria outro que viria ocupar esse lugar, vindo aqui demonstrando com total capacidade o que era viver em comunhão com Deus e o que era caminhar com Deus e receber o poder de Deus na sua vida. Esse poder e domínio que estava perdido, que a humanidade perdeu. Hoje nós vivemos, de facto, uma humanidade muito subtraída, muito limitada. Repare que nós ficamos fechados dentro deste corpo físico. Não vemos espiritualmente, a não ser que Deus nos dê um dom que se chama discernimento de espíritos, para ver espírito. Não vemos. Não vemos anjos, não vemos demónios, a não ser que Deus nos mostre, que abra os nossos olhos, que rasgue os nossos olhos para ver. Não temos sabedoria para a frente sobre planos de Deus, ou planos de Satanás, ou ciladas, ou perigos. Nós não temos, a não ser que Deus nos revele. Para isso precisamos dos dons de revelação, de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, para saber alguma coisa do passado ou do futuro. Não sabemos se Deus não revelar. Mas, no princípio, Adão tinha pleno conhecimento. Repare que ele falou com Satanás cara a cara. Era a serpente. Esta linguagem figurativa que aqui está é só para definir claramente que tudo que sai da boca dele é mortal. E o que ele disse para Adão e Eva foi mortal. Disse, escolhe tu o bem e o mal. Escolhe tu o que está certo ou errado. O fruto da ciência do bem e do mal é a pessoa decidir por si o que é certo e errado. Independentemente de Deus. Por estes dias, o Papa Francisco falou uma palavra que tem incendiado as redes sociais no mundo inteiro. Disse que a homossexualidade, os homossexuais tinham direito a uma família. E com certeza têm. Com certeza nós amamos todas as pessoas, independentemente dos seus erros. Todos nós na vida já cometemos erros, mas todos nós já caminhamos algum tempo da nossa vida sem Deus, ou já tomamos decisões erradas sem Deus que desagradaram a Deus. Mas uma coisa é isso e arrepender-se e mudar, e outra coisa é continuar esse caminho e achar que está tudo bem, que está tudo certo, e trocar o certo pelo errado, e dizer ao errado está certo e ao certo está errado. Ou então contar uma história e dizer, está tudo bem, continuem sempre, vão sempre em frente, que não há problema nenhum. Isso é um engano, porque a pessoa no fim vai bater contra o juízo de Deus e vai se dar conta que foi enganado. Porque neste caso o facilitismo de dizer, está tudo bem, siga sempre, vá em frente, que também és um filho de Deus, engloba dois erros. O erro de ir em frente e o erro de ser um filho de Deus sem o ser.
A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que vivem em comunhão com Deus. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que aceitam a Jesus e a obra de redenção de Cristo. Qual é a obra de redenção de Cristo? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram, todos erramos, todos falhamos. Cada um se desviava, diz Isaías no capítulo 53, cada um se desviava pelo seu caminho. E Deus colocou em Cristo a iniquidade de todos. Não há salvação sem Cristo. Não há vida eterna sem Cristo. Não há livramento de condenação sem Cristo. Todos nós já estávamos condenados na prisão da maldição. Todos nós estávamos fechados no império das trevas. Colossenses 1:13 diz que Cristo nos tirou do império das trevas e fomos transportados para o seu reino como filhos amados. Mas isto só foi possível com Cristo. Ou seja, quando Deus disse, o dia que comeres esse fruto, certamente morrerás, Adão e Eva morreram mesmo. Morreram espiritualmente. Morreram na sua relação com Deus. Nós até às vezes usamos esse termo figurativamente. Aquela pessoa procedeu isto, fez este mal, fez este aquilo, fez isto assim. Aquela pessoa morreu para mim. O que é que significa isso? Significa que morreu fisicamente? Ou significa que em termos de valorização pessoal, em termos de relacionamento, em termos da sua confiança, morreu a confiança? Morreu a proximidade, morreu a intimidade. Não quer mais proximidade. Quer que se... Longe, por favor. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa morreu? Mas quando a Bíblia diz certamente morrerá, está-se a referir exatamente à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, à presença de Deus na nossa vida. Quando alguém não quer Deus na sua vida, Deus não força a entrada. Deus fica do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se não abrir a porta, Deus não entra. Deus respeita a tal ponto a liberdade humana para que a pessoa viva com Deus ou escolha viver sem Deus, que Deus se mantém do lado de fora se a pessoa não o quer. E digo-lhe mais. Insiste até um ponto. Se continuar com as recusas e não quer, e não quer, e não quer, e não quer, pode ter a certeza que não vai encontrar muitas mais oportunidades. Tem que se encontrar Deus enquanto se pode achar. Um dia a porta fecha, e fecha mesmo. E a pessoa não se arrepende e não quer saber, e vai em frente, e vive de qualquer maneira, e faz o que quer e lhe apetece, e anda de qualquer maneira, e não quer saber, nem quer ouvir nada, nem quer ouvir conselhos nenhum, nem quer ouvir coisa nenhuma. Viva para aí. Mas eu acho que eu é que tenho razão e eu é que estou certo. Viva para aí, vai em frente. Nem houve nada. Cristo veio nos resgatar da prisão das maldições. Maldições de doença. Maldições de escravidão. O diabo escraviza quem ele quer. Domina porque a pessoa perdeu o domínio. Aquele domínio que lá está em Gênesis, o ser humano perdeu, não tem domínio. As pessoas não têm domínio sobre si, não têm domínio sobre a sua saúde. Deviam ter, deviam aprender a viver com domínio sobre a sua saúde, domínio sobre o seu corpo, domínio sobre qualquer doença, domínio sobre a sua vida, domínio sobre as suas finanças. Dizer ao diabo, chega para lá, desaparece em nome de Jesus. Deviam ser capazes de repreender ao mal e ele desaparecer. Deviam ser capazes de ordenar para secar uma doença e a doença secar e desaparecer. Os filhos de Deus são chamados por Deus para viver com uma saúde a toda a prova. O povo que devia estar nesta terra a viver com uma saúde absoluta, da ponta dos cabelos à ponta dos pés, são os filhos de Deus. Porque já não estamos mais debaixo de maldição. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, como eu disse antes, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino de seu Filho amado. Estamos de novo em comunhão com Deus. Porquê? Por causa daquilo que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Jesus disse, Pai, coloca sobre mim, eu vou lá abaixo como homem, coloca sobre mim o peso de todas as maldições deles, sobre mim.
e pega na minha bênção e dá-lhes. Coloca na minha conta a maldição de todas as doenças. Coloca em mim as maldições de desobediência, das injustiças, da separação conosco, com Deus. Coloca a ignorância deles sobre mim. Coloca a condenação que era para eles, coloca em mim. E por isso é que você vê naqueles últimos dias Jesus ser levado de Pilatos para Herodes, à bufetada de um lado e do outro, a ser cuspido, insultado, porque ele foi desamparado e julgado no lugar que era seu e meu. E quem não percebe isto e não entende isto, não percebe o que é a beleza do Evangelho. Que Deus sai do seu trono, veste-se de ser humano e vem cá abaixo para pagar as nossas maldições, para carregar as nossas culpas. Como eu dizia em Romanos 3:23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram da glória de Deus. Não foi só Adão que caiu, fomos todos. Até um dia os nossos olhos se abrirem, ouvimos esta palavra, ouvimos alguém que ensinou, alguém que pregou, alguém que nos convidou, alguém que disse que Jesus estava à porta e que bate. E nós dissemos: eu quero que Ele entre em minha vida, eu abro o meu coração para Ele entrar. E o Senhor entrou mesmo e sarou toda a dor e toda a destruição que o diabo tinha causado. Sarou toda a maldição, pagou pela maldição, fazendo-se Ele próprio uma maldição. Em nosso lugar, pagou o resgate, entrou na caverna do raptor e ficou lá em nosso lugar, foi à cruz em nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que você ficasse livre da condenação. Pagou, decidiu pagar a sua dívida diante da justiça de Deus. Sem isto não há resgate de maldição, sem isso a maldição permanece. Se não entendo, se eu não percebo que há um caminho de arrependimento. Arrependimento é ir para ali e virar 180 graus para o outro lado. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar de direção, mudar não só de atitude. Não é apenas um assentimento mental. Ah, sim, está errado, está mal e tal. Eu já percebi que está mal. Eu creio, sim, eu também me parece que podia ter sido melhor e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma mudança radical. Uma mudança de direção. Não ouvia Deus, agora quero ouvir Deus, não quero ouvir mais nada senão Deus. Não queria saber de Deus para nada, agora quero saber de Deus e das coisas de Deus. Não queria saber da palavra, agora quero a palavra nas suas mãos e aberta e ouvir e receber e alimentar-se dessa palavra. Não queria ouvir a voz de Deus e o Espírito de Deus ao seu coração. Agora pede, fala comigo, fala-me ao meu coração, dirige-me. Não queria saber da opinião de Deus para nada. Agora quero tudo, Senhor, eu quero que tu me dirige os meus passos. Antes não queria saber da vontade de Deus para coisa nenhuma, fazia o que lhe dava na realíssima gana. Agora diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade mais do que a minha. E coloca em meu coração os teus desejos em mim e os teus pensamentos em mim. Quero que os meus pensamentos te agradem. Quero que os meus desejos te agradem. Estou aqui para te servir. O que é que eu posso fazer de tudo que me tens dado, de tudo que me tens ajudado? Deus estar aqui com vida. Não há mais rebelião. Não há mais altivez, nem arrogância. Há singeleza, simplicidade do coração, vontade de agradar a Deus, vontade de conhecer Deus, vontade de viver com Deus e vontade de servir Deus e ser útil para Deus. Já que vieste aqui e me livraste e me deste tudo e me livraste da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já que me deste de volta o domínio para eu poder reinar a minha vida, reinar na minha doença. Romanos 5,17 diz: pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse. A morte, ou seja, o império das trevas de Satanás e o domínio do poder do mal. Agora os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida
vida. O que é reinar em vida? É você ter domínio sobre si, domínio sobre a sua saúde, domínio sobre as coisas à volta, domínio sobre esse vírus raquítico que anda para aí a afligir e a atormentar as pessoas. Você tem que ter domínio sobre isso. O diabo não tem domínio sobre si. É você que tem domínio sobre ele. Deus colocou todo o poder maligno aos seus pés. Ou seja, a maldição já não tem poder sobre si. O mal não tem poder sobre si. Desde que viva neste nível de ouvir Deus, de consagração com Deus, de busca do poder de Deus, da sua vida entregue nas mãos de Deus. Amém? Causas de maldições, elas podem ser várias. Amém? Nós falamos das causas aqui genéricas. Em Provérbios 26, no versículo 2, a Bíblia diz que a maldição não vem sem haver uma causa. A maldição não vem sem haver uma causa. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem causa, não acontece. Aqui diz, não se cumpre. Há outra tradução que diz, não há maldição sem haver uma causa. Que causas é que podem ser causas de maldição? Sabe qual é o número 1? Não ouvir Deus e não obedecer à sua palavra. Viver desligado de Deus. Essa é a causa básica de toda a maldição. Mas podem haver mais causas. Não olhar para os princípios que estão na palavra de Deus. Por exemplo, há gente que não sabe isto. Eu vou-lhe dizer um princípio muito importante. Provérbios capítulo 17, versículo 13. Leia comigo, diz assim, Provérbios 17, 17, 13. Quanto àquele, leia comigo, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Esta pessoa trouxe maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o bem que recebeu de alguém, de troco, pagou-lhe com mal. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine que sou eu, que faço bem a alguém, que vejo todas as formas de poder ajudar determinada pessoa, fazendo-lhe bem. Não se trata de uma relação de indiferença, trata-se de uma relação positiva de parte de uma pessoa a favor de outra e fazendo-lhe bem. E quando surge um momento em que aquela pessoa tem a oportunidade de me fazer algum bem a mim, de retorno, faz-me o quê? Mal. Olha o que a Bíblia diz. Nunca mais o mal se apartará da sua casa. Fica debaixo de uma maldição. Essa maldição pode ser quebrada? Pode. Eu posso orar, porque foi por causa de uma relação, de uma pessoa correta e justa que você foi com alguém e em troca do bem que fez, recebeu 2 coisas. Esse assunto vai ficar debaixo do julgamento de Deus. As pessoas é que pensam que ninguém viu, ninguém sabe, eu fiz isto, ou fiz aquilo, ou fiz pelas costas, ou nem o próprio sabe que lhe fiz esse mal, foi sem ele saber, fiz às escondidas. Mas Deus sabe. E de o bem que recebeu e em troca paga com mal, recebe maldição. O mal não se apartará da sua casa. O mal em que formas? Nessas 3 formas: espiritual, física de doença, ou de pobreza, ou de perda de oportunidades, ou de ficar debaixo de maldição, de a vida não correr bem para coisa nenhuma. Assim que é muito perigoso com as pessoas que são boas para si, que são atenciosas consigo, que são amáveis consigo, que são uma bênção para si, por qualquer razão um dia
vira o capacete e faz-lhes mal. Não faça. Se tiver uma razão de queixa, qualquer que seja, se alguma coisa não gostar, ou se alguma coisa não correu bem em algum sentido, fale com essa pessoa, diz, olha, não gostei disto assim, você disse isto ou fez isto. Esclareça. Agora, não interprete à sua maneira, não faça qualquer coisa de mal, porque esse mal vai se virar contra si. Quem é que me está a entender? Há gente que pensa que isto não vai funcionar, mas está aqui, está nos princípios da palavra de Deus. Mas eu não sabia, por isso não vai funcionar porque eu não sei. Se você estacionar ali o carro num lugar proibido e vier um reboque e o levar, e você chega e vê o sítio, depois vai à procura do carro e pergunta, foi um reboque, esteve aqui, foi a polícia, levou-lhe o carro. Mas eu não sabia, isto aqui não se podia pôr o carro. Já foi. E vai à procura, chega lá o polícia, mas senhor polícia, mas é que eu não sabia. Ele deve olhar para si assim com cara tipo, não sabias? Soubesses? A pessoa não fica isento porque não sabia. Diante da justiça de Deus é a mesma coisa. Eu não sabia. A gente diz assim, inferno, nunca ouvi falar. Existe. Uns dizem que existe, outros que não existe, outros dizem eu não sei, outros dão uns palpites. Mas eu não acredito nisso. O mais certo é não existir. Um dia vai ver que existe. E não adianta chegar e dizer, eu não sabia. Eu só ouvi umas histórias, mas eu não sabia. Mas se a vida aqui, ninguém a deixa ao cuidado de outros porque quer ter sucesso, porque quer resolver certo, porque quer caminhar certo, porque quer tomar as suas decisões, porque quer ser senhor dos seus negócios e decidir as suas opções, dê certo ou errado, quer ser você decidir. Dos assuntos eternos não é você decidir. Porquê? Não lhe interessa, não é interessante, não é importante. A eternidade não é importante, a sua relação com Deus não é importante. Nos assuntos aqui trato eu. Quantas pessoas têm acesso à sua conta bancária? Quantas pessoas têm acesso aos seus extratos? Quantas pessoas têm acesso às suas conversas de telemóvel? Quantas pessoas têm acesso às suas decisões? Não, isso é a minha vida privada, disso trato eu, não delego em ninguém. Mas há gente que acerca de Deus, não, delega assim em qualquer pessoa. O que é que aquele diz, o outro fala, aquele ali também fala, o outro também diz. Ora, eu não quero saber disso para nada, isso não me interessa nada. Um dia vai ver que estacionou o carro debaixo da árvore da ciência do bem e do mal, e que o reboque veio e levou-lhe a vida. E que está onde não queria estar, e que a eternidade já não tem retorno. Porque não quis saber dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Nós devíamos pensar seriamente sobre aqueles à nossa volta que amamos e que desejamos que estejam conosco nesta glória da presença de Deus. Amém, irmãos? A pior maldição de todas e a número 1 é aquela que está estabelecida por Deus. Acerca da desobediência, acerca de uma vida sem Deus, acerca das consequências que isso vai ter. E, no entanto, quem escolhe somos nós. Escolhemos se queremos Deus ou não, se queremos a sua vontade e a sua palavra ou não. E, principalmente, se queremos ouvir o que é certo e errado, ou se somos nós a decidir, que é esse o fruto da ciência do bem e do mal, é se a pessoa decide por si o que é bem e o que é mal. O fruto da ciência do bem e do mal é muito simples. Eu acho que isto está bem. Eu sinto que isto está certo. Mas Deus diz que está errado. Por exemplo, aqui em Deuteronômio capítulo 27, lemos aqui um conjunto de situações em que Deus diz que está mal, que não são para fazer. E pode haver pessoas que achem que Deus exagerou, que
que isso não tem consequências nenhumas e não devia ser assim. Deuteronômio capítulo 27, Deus diz, a maldição vem aqui dito de uma forma mais direta. Maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, é abominável ao Senhor e obra de artífice, e a puser no lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. No meio da congregação, Deus ordena que os sacerdotes ensinem e digam, isto traz maldição, se o fizeres. Uma imagem de escultura para que o adores. Fazes um Deus com as tuas mãos e coloca-o num altar e chama-lhe São Pancrácio, ou Santa Eufémia, ou Santa Rita, ou Santinho de não sei quê, ou o Senhor da Ajuda, ou da Nossa Senhora dos Aflitos, e seja o que for que tu fizeres disso e o adores e o busques, isso é uma das primeiras coisas que está na Bíblia, que é aporte de maldição na vida de alguém. Imagina o nosso país. A quantidade de todo o tipo de idolatria que existe, que é uma das primeiras coisas, trocar Deus por outra coisa qualquer, pedindo a essa pessoa, ser, nome. Esta é uma causa imediata de maldição. Um santuário onde a pessoa se dirija para adorar, para pedir a alguém que não é Deus. É um homem. Foi um homem. Já não está cá, se foi um homem santo e um homem maravilhoso, está na presença de Deus. Se tinha Cristo, está na presença de Deus. Se não tinha, não está na presença de Deus sequer. Mas Deus não diz em nenhum sítio da palavra que a pessoa pode pedir por intermediário. Não era preciso saber a Bíblia toda. Bastava saber que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Tudo o que pedis ao Pai em meu nome o recebereis. Não era preciso saber a Bíblia toda. Era preciso saber apenas algumas coisas do Evangelho. E perceber logo que aquilo que não está certo, que não vai acabar bem essa história. Mas como vai saber isto se alguém não ensinar? Como vai aprender se alguém não for capaz de lhe transmitir a verdade? Como vai aprender se de cima dos púlpitos for enganado? Que se de cima das suas religiões, os líderes dessas religiões deram um exemplo errado e fizerem eles próprios o erro? Mas são pessoas muito boas. Estudaram muito para saber tão pouco. Ou o dinheiro dessas coletas todas de santos acima e abaixo e santuários por todo o lado trazem tanta riqueza e tanto dinheiro para esse tipo de religião que as pessoas trocam pelo dinheiro a verdade. Depois fica aqui, nós rezamos pela alma. Mas o céu já se vende aos talhões. Já se compra e vende. A eternidade. Onde é que a Bíblia diz isso? Que coisa tão grave! Que mentira tão grande! Que erro! Que engano tão horroroso! Dito a alguém que ouve e vive, tranquilo, faz o que quer que te apetece, depois deixa cá um saco de dinheiro que nós rezamos pela alma, desgraçado. E tu vais lá para cima de qualquer maneira a troco de compra. A sério. Então e Jesus? Porque é que foi preciso ele vir e morrer na cruz para salvar os nossos pecados, se afinal bastava deixar um saco com dinheiro? Um sacrifício tão grande, para nada não era preciso. São estes enganos que conduzem milhões de pessoas. Outros acreditam que aqui ponham umas bombas, mate, degole pessoas, corte-lhes o pescoço, não aceite falarem contra o seu Deus, defenda o seu Deus com bombas, com a morte, com metralhadoras, mate toda a gente à volta. E se morreres, não tens problema nenhum. Vais lá para cima e tens 70 virgens. 62, obrigado.
se não fosse tão triste, se não fosse tão contrário com a palavra que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não destruirás o teu próximo. Não é isso que diz, amarás o teu próximo. Se Deus nos respeita a nós, mesmo quando tomamos decisões erradas, se Deus respeita um homossexual que quer viver a sua homossexualidade e Deus não interfere, deixa-o viver, quer viver, vive. Quer ir por aí, vai. Ninguém vai atrás dele matá-lo, cortar-lhe a cabeça, fazer-lhe mal. Deus não faz isso, nós também não. Amamos e oramos por ele para que encontre outra opção de vida e conheça Deus e receba o poder de Deus, e este poder de Deus transforma a sua vida. Não criticamos, não vamos atrás da pessoa, não o sufocamos com as mãos, não o matamos, nem atiramos de cima de um prédio. Nada dessas coisas são corretas. Deus não faz, nós também não. Quem é que me entendeu? Agora, eu sei ver o erro e sei ver o que está certo e errado porque conheço a palavra de Deus, mas quem não conhece a palavra de Deus não sabe. Vamos ver mais algumas coisas que estão mal. A segunda coisa que aqui está escrita no versículo 16: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Desprezar o pai e mãe, que não honrar pai e mãe, é o segundo mandamento com promessa. Terás longevidade e não serás condenado. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Pode não concordar com tudo que fizerem, pode até reconhecer alguns erros que têm eventualmente feito pela vida fora, mas a sua responsabilidade não é essa. É de os amar, de os honrar e os respeitar. E se em algum momento precisarem de alguma coisa sua, está disponível. Amém? Não os desonrar, não os difamar, não os caluniar, não lhes fazer mal propositadamente porque não gosta, porque também não me fizeram isto ou aquilo que era o que eu queria. Isto são causas de maldição. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. O cego, seja cego físico, seja cego, digamos, pessoa que está diminuída nas suas capacidades, ou por engano, ou por erro, alguém que não está a ver alguma coisa, ou que não sabe alguma coisa e faz de propósito para que a pessoa seja enganada. Maldito aquele que perverter o caminho, o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Mais uma vez, sobre pessoas diminuídas nas suas capacidades, que precisam de ajuda e não de lhes ser causado dano. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, além do mau gosto que isto é condenado como maldição, porquanto profanou o leito de seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se juntar com o animal, ainda mais mau gosto. Zoofilia, um pecado de sexualidade com animais. Os irmãos pensam, mas isto não existe. Existe. Infelizmente existe perversão em muito mais abrangência do que aquilo que parece à primeira vista. Todo o povo dirá amém. Isto está condenado por Deus. Isto é causa de maldição. Deus diz, isto está mal. E se alguém disser, mas eu quero, mas eu gosto, ninguém vai atrás de ti para dizer que te caia um raio em cima. Faz o vivo que tu quiseres, faz o que tu quiseres. Cada um é responsável pelos seus atos. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã. Incesto de pais e filhos ou irmãos. Filha de seu pai ou filho da sua mãe. Aqui está incluído também pedofilia. Aqui está incluído todo o tipo de abusos que tem a ver com as casas e famílias e com a sexualidade pervertida.
Há até culturas que acham muito bem que se case com alguém e que se tenha sexo com crianças. Aliás, preparem-se. Porque há aí partidos que a primeira coisa que querem fazer é legalizar a droga. E a seguir vão tentar legalizar a pedofilia. Olha o que eu estou a dizer. Tudo caminha nesse sentido, como uma opção sexual viável. Por isso é que estão a fazer tudo o possível para trazer a ideologia de género para dentro das escolas, para sexualizar as crianças muito antes de tempo e não os deixar crescer naturalmente, como um fruto cresce numa árvore até estar maduro. Ainda hoje eu vi uma coisa que me impressionou. Você vê uma criança pequena e vê o grau de sugestão a que estão sujeitos, ou de imitação que é neles, por exemplo, os mais pequeninos. O meu neto anda atrás da irmã e imitá-la em várias coisas. Ela faz uma coisa, ele também quer fazer. Ela faz um teatro, ele também quer dizer. Ela faz uma magia, ele também vem com a magia dele, fazer uma magia. Mas hoje eu perguntei a uma netinha minha, de 5 anos, se ela queria água. Perguntei à outra se ela queria água. E ela respondeu-me assim, muito, muito firme. Não quero água. Obrigado, Bu, não quero água. Eu tinha perguntado à outra se ela queria água antes e ela tinha dito que sim, 3 anos. Mas a seguir perguntei à irmã, de 5, se ela queria água. E ela disse que não, tão forte, que eu olhei para a outra e disse, então vou buscar a tua água. E ela disse, não, também não quero. Eu parei naquele momento para pensar, esta a imitar a irmã em tudo. A irmã disse que não quer. Ela primeiro queria água, disse que queria água. A irmã disse que não, ela agora também já não quer. Eu penso comigo, o que é que se pode fazer a estas crianças tão suscetíveis, tão sugestionáveis, tão influenciáveis com tanta facilidade? Jesus disse, tornai-vos vós como criancinhas, ou seja, com um espírito ensinável. E querem levar para as salas de aulas pessoal do LGBT para ensinar o que é a transexualidade, para ensinar o que é ser homem ou mulher, ou ser um homem transformado em mulher e uma mulher transformada. Mas o que é isto? E dizer que isto tudo é normal? Isto não é só um insulto contra Deus, é uma violência absoluta contra crianças que não estão nem sequer minimamente em idade para tratar, discutir, abordar temas como este. Não se formaram, não cresceram ainda. Seus pervertidos. Se querem ser pervertidos, pervertam-se uns aos outros. Mas deixem as crianças dos outros em paz. Deixem-nos crescer e ser gente. Deixem-nos brincar com bonecas e com coisas o que cada um quiser. Estas perversões e estas coisas são fruto de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Nós achamos que isto é bom. Nós achamos que isto está bem. E nós queremos que toda a gente agora participe disso e coma disso e faça isso. E que não nos digam que não, que nós queremos o direito de entrar pelas vossas casas dentro e obrigar-vos aos vossos filhos a fazer todos igual como nós. Não, não podem, não têm esse direito. Nem Deus entra pela casa de ninguém e obriga ninguém a segui-lo. Quanto mais estes perversos vêm entrar pelas casas das pessoas para obrigar, ou pelas escolas dentro para obrigar as crianças a ser pervertidas. Nisto as igrejas têm que tomar uma posição firme contra isto tudo. E você livre-se como crente de votar num partido reles desses, que apregou a isso, que quer isso, que deseja isso. E a minha tristeza é de não ver mais movimentação e mais gente que se revolta contra essa maldição. Estão a amaldiçoar as crianças e uma geração para a frente. Os meus filhos escaparam dessa maldição. Eu escapei na minha meninice, mas os meus netos não vão escapar. E isto tem que ser parado, em nome de Jesus. Senhor, ouve estas palavras e para isto, em nome de Jesus. Afasta essa gente para fora e para longe de lugares de decisão. Bendito seja Deus.
Versículo 23, maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Há mau gosto para tudo. Isto é tão ridículo que a pessoa dá vontade de rir à primeira vez, mas à primeira vista. Se está aqui escrito, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, quer dizer, às escondidas, por trás, sem ele saber, lhe faz mal, sem ele saber. Isso vale para tudo, vale desde a difamação, desde a pessoa que fala, que difama, que deita abaixo, que conspurca o nome de alguém. Às escondidas é uma agressão, até à própria agressão física. Maldito aquele que aceitar suborno, versículo 25. Maldito aquele que aceitar luvas. Sabe o que são luvas? Alguém ouviu falar de luvas? Não são essas que se compram aí para aquecer as mãos, são as outras. Luvas em todo o lado. Maldito aquele que aceita suborno. Obviamente este suborno tem a ver com ganho, tem a ver com lucro. Agora até foi anulada a lei da transparência para que se possa fazer isto à vontade. Quando nós olhamos para isto é de bradar aos céus. E no entanto, repare, isto está aqui em Deuteronômio. 3.500 anos atrás. Deus a dizer isto traz maldição sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas o político pensa, vou encher os bolsos, o que é que me interessa? Vou viver à grande, vou comprar um avião, vou de férias 10 vezes ao ano. Vou comprar uma ilha. Vai lá comprar a ilha e afunda-te para lá. A gente que está há pouco tempo em certos cargos públicos e fica milionário. Foi pelo salário que ganharam. Não, os salários até nem são assim nada especial. Então, como é que chegou tão rápido? Foi por causa das luvas. Eram sacos e sacos de luvas. Guardados no cofre da avó. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprir. Então você vê aqui alguns exemplos, estamos a dar alguns exemplos de causas de maldição. Estas causas são válidas hoje, porque a palavra de Deus não alterou, não mudou nada. Mas as bênçãos de Deus também são como causas que produzem efeitos na nossa vida. Quando Deus diz, não te deixarei e não te desampararei, é uma bênção. Quando Deus fala para os seus filhos e diz, não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão, é uma bênção que Deus declara sobre a sua vida. Quando Deus fala que as aflições podem ser muitas, mas Deus o livra de todas, Salmo 34, versículo 19, quando Deus diz que mesmo que as aflições sejam muitas, Deus te livrará de todas elas. Isto é uma bênção. Uma bênção que Deus declara sobre ti. Uma bênção que Deus fala sobre a tua vida. Quando Deus diz que te deu poder e domínio restaurado para a sua vida, que lhe deu outra vez o domínio que estava perdido, em Gênesis, domínio sobre a sua vida, domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre a sua saúde, é uma bênção extraordinária. Eu te abençoarei, eu farei de ti uma bênção, eu dou-te poder e domínio sobre a tua vida. Você tem domínio sobre a sua saúde. Exerça esse domínio, ordene ao seu corpo de ficar sarado e curado. Orei já várias vezes, em muitos casos, e aquilo, às vezes, a oração, a pessoa não recebe logo tudo de uma vez, mas os efeitos da oração, os efeitos de amaldiçoar uma doença, depois manifestam-se
no dia seguinte ou 2 dias depois, na totalidade. Eu lembro uma senhora que me pediu uma oração, que já estava há muito tempo com aquele mal, com uma parte do fim do seu intestino saído para fora, com hemorroides muito graves, com tudo e pomadas e tratamentos e tudo, não saía com nada. Quando eu orei e amaldiçoei aquilo e disse que aquilo ia secar e ficar perfeito, o Espírito de Deus disse-me: diz-lhe que em 2 dias volta tudo ao normal. De facto, passado 2 dias, a senhora estava perfeitamente bem, já podia caminhar, já podia andar, porque ela estava em tanta dor e mal-estar que nem andar podia. Esses dias falei com alguém, estava a orar e o Espírito de Deus disse-me: é o tempo da figueira. No dia seguinte, desapareceu tudo. As pessoas, às vezes, quando estamos a orar, quando pedimos a Deus uma cura, um milagre, lembre-se que Jesus pagou a sua libertação de toda a maldição. Então, a prisão da maldição acabou para si. Você pode sair quando quiser dessa maldição. A porta está aberta para si. Não tem que ficar lá. Mas tem que saber o que tem que fazer. Tem que ordenar que isso desapareça. Fale à sua montanha, fale ao problema, ordene a bênção de Deus, diga o que Deus lhe declarou, diga a bênção que Deus disse para aquele problema, ou seja, para cada maldição há uma bênção. Fala a bênção de Deus, fala a promessa de Deus, porque você tem acesso à promessa de Deus. Não fale como o mundo fala. O mundo é que fala pela boca fora só o que vê, o que sente. Não faça isso. Ordene a cura sobre o seu corpo, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ordene a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Falaremos depois de outras causas de maldição. Logo abaixo de Deus, as causas de maldição são as próprias ações ou a vida da pessoa. E abaixo disso tem a ver com maldições lançadas por outros. Falaremos disso numa próxima vez, está bem? Hoje já não temos mais tempo. Vamos orar e agradecer a Deus esta bênção. Quantos receberam? Quantos recebem essa palavra? Diga comigo: Senhor, receba a tua palavra. Receba a tua bênção na minha vida. Eu te agradeço do coração. Tudo o que operas em favor de mim hoje, tudo o que estás a realizar agora em favor da minha vida, eu te agradeço de coração, em nome de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Senhor, oramos agora diante do teu trono, por essa palavra produzir um fruto de vitória, de bênção sobre a vida dos teus filhos, em todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão ligados conosco na tua palavra, em todas as casas e famílias onde esta palavra chegar, a todo lugar onde chega essa palavra, chega a tua bênção agora, a bênção de perdão, de libertação, do teu amor, do teu favor. Chega a bênção da tua palavra de libertação de enfermidades e cura, e com a cura de Deus, com o poder que sara, com a unção de Deus para sarar, com o livramento da presença de Deus e do poder de Deus para transformar tudo em nova realidade de uma cura perfeita e total, em nome de Jesus. E também o milagre da abundância para longe da escassez, da opressão, da miséria ou da pobreza ou das carências da vida, para ser suprida toda a necessidade na vida dos teus filhos. Tu disseste que quando nós colocamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E isso é a tua bênção sobre a nossa vida. Nós te agradecemos hoje, em nome de Jesus. Vamos orar contra toda a enfermidade e doença. Coloque sua mão no seu peito e oramos juntos. Em nome de Jesus, expulse toda a doença, todo o mal-estar. Ordeno que seque e desaparece qualquer mal, qualquer dor ou sofrimento. Está condenado a desaparecer agora. Amaldiçoou, como Jesus amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou essa doença. Amaldiçoou os sintomas. Ordeno que desapareçam. E como as folhas caíram, assim eu ordeno que todo o sintoma cai, que toda a dor e mal-estar desaparece. E recebo bênção de Deus, poder de Deus,
uma unção de Deus para sarar, para livrar, para deixar-me totalmente restaurado, curado e livre, para a glória do nome de Jesus. Na cruz eu creio que Jesus levou toda a doença. Por isso eu declaro agora a minha fé no poder de Deus, a minha confiança no poder de Deus, a certeza tão grande que este poder opera sobre a minha vida e que rompa as cadeias da maldição, da opressão, do sofrimento, da dor e mal-estar. Ordeno agora em nome de Jesus. Vou pedir que a igreja fique em oração conosco, por todos os nossos irmãos, não só quem está aqui, mas também aqueles que estão online a ouvir essa palavra. Receba a cura de Deus agora, em nome de Jesus. Expulse todo sintoma de dor, de doença, de mal-estar, de enfermidade. Ordeno que sai e que seca toda a doença. Dou-te graças, meu Deus, que desaparecem as dores nos ombros, na cabeça, no pescoço. Tudo isso é sarado agora, imediatamente. Ordeno essa cura de Deus, ordeno o poder de Deus para sarar, para te livrar nesta hora. Também da pedra nos rins, ou pedra na bexiga, ou pedra em algum órgão interno do corpo, ordeno que desapareça tudo isso em pó. Seja sarado agora. Diga comigo: recebo em nome de Jesus, ficando livre de todo o mal. Oramos contra esse vírus, contra o Covid. Ordeno que não toca nos filhos de Deus, desaparece em todo lugar. Se houver algum familiar, se houver alguém que esteja a debater-se com essa guerra, nós ordenamos a sua cura, ordenamos o seu livramento agora, ordenamos e adoramos a Deus pela vitória que Deus faz manifestar, a vitória que Deus faz aparecer, o livramento de Deus, sendo livre todo o aparelho respiratório, sendo sarados os pulmões, desaparecendo a febre, desaparecendo toda a dor no corpo e mal-estar. Desaparece tudo em nome de Jesus. Clamo pelo sangue de Jesus aspergido nestas casas, de modo a que o destruidor fica lá fora. É essa a promessa de Deus, é essa a bênção de Deus. Quando o destruidor vier contra ti, estando aspergido o sangue sobre a tua vida, sangue do Cordeiro, o destruidor ficará lá fora, não entrará na tua casa, não entrará na tua vida, não te causará dano algum. A morte não entra. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Esse mal está condenado a desaparecer. Oramos pelas casas e famílias, na envolvência da igreja dos filhos de Deus, com uma cerca da proteção de Deus, não permitindo a entrada ao inimigo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Problemas de dores. Estou a orar agora por alguém que eu estou a ver na minha frente com enxaqueca. Ordeno que isso sai e desaparece tudo isso. Essas dores e mal-estar desaparecem. Alguém que sofre muito, com muitas dores. Uma senhora, quando está naquela altura do mês e fica com muitas dores, ordeno que esse mal saia agora e desaparece agora, em nome de Jesus, e não volta mais. De uma cura total e perfeita. Dou graças a Deus de alguém ser sarado do seu estômago. O inimigo queria desequilibrar tudo e estragar tudo, mas eu te repreendo em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus. Na cobertura da presença de Deus não há lugar para doença. Dou graças a Deus pela proteção, pela segurança de Deus nas coisas que agora estiverem a pedir. Um minuto, toda a gente fica a orar. Levante suas mãos para o Senhor e diga: Senhor, eu clamo diante da tua presença sobre estas coisas que eu peço. Declaro a minha fé no teu poder para ter domínio sobre o meu corpo, domínio sobre a minha saúde, domínio sobre a minha vida, domínio sobre as circunstâncias à volta, domínio também sobre o trabalho e a obra das minhas mãos. Está escrito na tua palavra que a bênção de Deus ordena a bênção sobre aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que o ouvem, aqueles que o desejam, aqueles que caminham com Deus e aqueles que o servem. Nós te servimos de todo o coração e clamamos de seres tu a conduzir, a dirigir a nossa vida em tua bênção e vitória. Eu te agradeço de coração,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, entregamos nossa oferta para a casa de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, um versículo extraordinário, diz que Deus estabeleceu este princípio de nós tratarmos das coisas de Deus e Ele tratar das nossas coisas. Desta reciprocidade nos cuidados. Eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Eu levo para a frente a casa de Deus, Deus abençoa a minha casa e a obra das minhas mãos. Não te esqueças do Senhor teu Deus. E não digas no teu coração, Deuteronômio 8:17, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas e confirmar a sua aliança. Glória a Deus, a sua aliança. Lembre-se que Adão e Eva rasgaram a aliança com Deus. Jesus veio para restaurar a sua aliança com Deus, e a sua aliança também envolve finanças, também envolve suprimento de toda a necessidade e riqueza na sua vida, abundância. Deus não permite que lhe falte nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus coloca uma mesa com abundância na presença da adversidade. Esta é a sua bênção. Esta é a bênção de Deus sobre a sua vida, a promessa dele sobre a sua vida, a promessa sobre todos aqueles que decidem participar desta aliança com Deus. Vamos então orar. Querido Senhor, damos-te graças nesta aliança com Deus, que entregamos nas tuas mãos como 5 pães e 2 peixes, e tu multiplicas e abençoas sobre a nossa vida. Mais ainda, tu disseste, Senhor, que por nossa causa os filhos são abençoados. Eu te agradeço de todo o coração por esta bênção tão maravilhosa, de deixar um legado de bênção de Deus sobre a vida daqueles que ouvem a tua palavra e sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, por causa da fidelidade dos pais, os filhos são abençoados. Esta é a tua promessa. Eu creio. Quantos creem? Vamos então entregar a nossa oferta e vamos louvar a Deus. Peço ao pastor Josué para louvar a Deus com um salmo que Deus coloque no coração dele. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guardas suas promessas, cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui, por tua graça estou aqui, por tua graça estou aqui. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus.